filha de italianos e libaneses, nas viagens a trabalho pelo Brasil, eu sempre ia direto à procura do polo gastronômico de qualquer lugar que fosse. Porque, em geral, essas viagens sempre foram para além das capitais brasileiras. Eram viagens para o Brasil profundo, para o Seridó, para Caicó, para Roraima, Porto Velho, enfim, lugares onde o turista normalmente não passa. E aí, no ano de 2020, eu fui impedida de continuar essa pesquisa gastronômica, que era uma pesquisa por puro prazer, para conhecer, experimentar, saborear. O que aconteceu? Resolvi que tinha que fazer uma viagem pela história desse Brasil. E assim nasceu o livro Mesa Brasileira. Ele não se propõe a falar das receitas do Brasil, ou pelo menos as receitas mais conhecidas pelos turistas e pelo próprio brasileiro que viaja, mas sim as receitas e pratos regionais, como eles chegaram nessas regiões, quem trouxe e principalmente como come. Às vezes as pessoas veem aquilo, se extasiam, falam, nossa, e aí, como come, né? Então o livro Mesa Brasileira tem esse intuito, é para apresentar para os próprios brasileiros um pouquinho dos seus sabores regionais e para que a gente vá além do que a gente conhece como pratos típicos, turísticos, patrimônios culturais, etc. A gente quer estimular o leitor a ir um pouquinho além. Bom, a gastronomia para mim é arte. Porque não é à toa que a gente falava que era arte culinária, lembra? Antigamente a gente usava essa expressão. Porque como na arte a gente precisa saber misturar os sabores, né, de modo a impactar o paladar com contrastes. A gente precisa saber também misturar as texturas, apresentar um prato com uma harmonia de cores e texturas para seduzir o olhar mesmo, para que tudo aquilo acabe apaixonando quem está experimentando aquela receita. Por isso, essa arte, para falar dessa arte e para juntar outros artistas, chefes artistas, como os nossos chefes brasileiros, que são todos super ousados, super criativos e muito talentosos, ninguém melhor do que um chefe que é amigo também e doutor em gastronomia. Estou falando aqui com o Carlos Ribeiro, que foi o curador e o consultor desse livro o tempo todo. Carlinhos, que prazer! Saiu o nosso filho da pandemia, hein? Saiu, filho da pandemia, e foi um trabalho gostoso porque nós ficávamos o tempo inteiro pelas câmeras, né, que é uma coisa assim fantástica, e ajudou muito, porque senão a gente pirava, né? Senão a gente, não, e a gente viajou através dos sabores. Eram duas telas ali, os dois com aquele monitor no meio, e ele começava a me descrever o prato. E falava, porque em João Pessoa é assim, e você coloca isso na panela, e daí joga as pimentas, e isso e aquilo. Eu começava a sentir os cheiros, nós ficávamos 3 horas no Zoom, né? Foi muito legal. E o legal é que, assim, no decorrer da conversa, eu ia lembrando de outras coisas, e depois eu lembrava, mas não lembrava de detalhes. Então, aí a gente já vai no celular, já dá um oi para aquela pessoa que você tá... Aí entra o contato, Cláudia, a pessoa respondeu. O caso do piché, né? Lembra? Nossa, piché foi uma das preciosidades que eu conheci. O Carlos já conhecia, que ele me apresentou. Explica o piché, Carlos. O piché é uma iguaria do povo que já está em extinção, porque é muito artesanal, é vendido em conezinhos, como aqueles cones de amendoim, e ele é feito com açúcar, canela, milho, é como se fosse um pozinho assim. É um pó de pirlim-pim-pim da culinária. Eu gosto de botar em bolo, sorvete, e lá se come muito puro, assim, na mão, né? Gente, é maravilhoso. Quando ele me falou desse piché, nós fomos atrás, porque tem em Cuiabá, né? É de Cuiabá. A chefe Carol Manhoso de Cuiabá é uma das que usa muito piché, e que foi atrás do piché, e ela mandou. Aí eu comecei a usar piché todo dia no café da manhã. Punha lá minhas pitadinhas de piché. Bom, agora eu não vivo sem, né? Aquele café com espuminha e piché não sobra para ninguém, né? E outra coisa legal que eu acho que surpreendeu você foram as flores do Ora Pro Nobis, porque nós estávamos falando sobre... a gente sempre acabava em montagem de mesa, porque eu dizia, Cláudia, a gente come de tal forma.
se come assim assado. Eu sei que você vai dar um encaminhamento de informação e depois vamos pro garfo e faca, mas originalmente é da tal forma. Daí, como chegamos no Ora pro Nobis, eu pensei logo numa mesa montada. E aí a Cláudia não sabia, é uma flor belíssima, a flor do Ora pro Nobis. É como se fosse uma camélia, uma flor bonita, cheia. Aí eu já adiantei, assim, falei, Cláudia, você pode montar uma mesa, decorar. E a Cláudia não estava sabendo porque ela não conhecia a flor. Aí é claro que acho que ela foi lá no... Não, é linda a flor mesmo, quer dizer, você aproveita. No Brasil tem isso muito também. As nossas coisas, não é que você, eu vou usar a folhinha ou a raizinha. Não, você usa a flor, a raiz, o talo. Aliás, eu gosto de dizer que eu sou a rainha dos talos. Porque Sim. Não há talo que eu não aproveite, né? A flor do coentro mesmo é uma flor muito bonita Também, e rara. né? Ela é delicada, ela é como se fosse miosótis, como fosse aquela florzinha branquinha que a gente coloca em buquê. A flor do coentro, ela é linda, ela é muito bonita. Bom, o Carlos deu pra gente um caminho das pedras através dessas 5 regiões do Brasil que a gente aborda no livro. Que são as 5 regiões geográficas mesmo, né? Então ele me apresentou todas as chefes, mas a gente tem curiosidades também históricas que ele foi me contando. Por exemplo, eu não sabia que no Brasil nós tínhamos tido uma tentativa de criar rebanhos de dromedários, porque o país é muito grande, os rebanhos bovinos ainda não haviam se espalhado, que isso foi muito depois, né? Então houve uma importação de dromedários. Imagina se os camelos aqui, os dromedários, que não deu certo, evidentemente, porque não levaram adiante, enfim. Aí a história vai contando, é outra coisa. Mas a gente tem umas curiosidades interessantes sobre determinadas regiões do país, né, Carlos? Isso é verdade. Da pesca, pecuária, dos rebanhos caprinos, né, que resistem muito na seca do sertão nordestino, em especial, porque ele se adequa e adapta-se. Ele come, é um animal ruminante, ele come matinhos e guarda para ele. E guarda, né? Bebe pouca água e, como dizia Ariano Suassuna, do bode se aproveita tudo, do berro ao chifre. Ô, fazer, bode, né? tadinho do tudo. bode. Aproveita-se tudo e sempre com muito sabor. Outra coisa que eu acho que também é uma lenda e que a gente não valoriza isso no país, a gente sempre acha que o Brasil é o país onde tudo dava, os frutos caem do pé, né? E lindos, já saborosos, e não era bem assim. Na verdade, foi um país que desde sempre havia muita carestia. Sim. Era muito difícil. A carne era uma coisa que praticamente não existia. Comia-se a carne do mato, a carne agreste, né? As caças. Que mais? Peixe era o que mais tinha. Né? Tanto que eu me lembro que tinha no mercado do Rio de Janeiro tem uns anúncios de peixe, acho que do século, se não me engano, do século XVIII, que eram mais de 60 variedades de peixe. É muita variedade de peixe, hein, Carlinhos? E essa abundância fictícia, ela começa já desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele escreve ao rei de Portugal, contando o que era o Brasil, e falava que era um lugar meio desastroso, onde as pessoas jogavam comida fora, jogavam leite fora. Eu não sei se foram metáforas ou que as pessoas não sabiam utilizar, talvez, algumas coisas. Mas o Câmara Cascudo, ele relata muito isso no livro dele, História da Cozinha do Brasil. E é uma das coisas que eu gosto muito de ler para os meus alunos, essa carta exagerada, né? Do Pero Vaz de Caminha, mas que conta dessa abundância, mas que, como você mesma falou, precisou ter uma ordenação, organização, plantar, colher, encaminhar, administrar, né? E acho que precisou também as levas migratórias, né? Sim. Agora, você que é o doutor, a gente teve uma influência, muitas influências, né? A gente tem a comida portuguesa, lógico, Sim. colônia. Aí a gente tem a africana. Sim. A africana é a maior influência? Hoje ela é pelo fato nos últimos, 60 anos, houve uma propagação maior, não só da mídia, mas da circulação, do trânsito das pessoas de um lugar para o outro. Então, a africana, em alguns pontos, ela se torna desconhecida, né? Por exemplo, no Nordeste, a gente tem muita influência árabe, da Bahia para cima, mas com muitas coisas ligadas à África. Claro, também. Também.
E a gente tem um pouco da indígena, que os índios, não houve assim um entrosamento, até hoje não existe esse entrosamento culinário, digo, das divisas culinárias. E os portugueses, eles tiveram uma ascensão muito grande nesse período do Brasil colônia. Aí depois, quando a gente entra no período das outras migratórias, os italianos, os espanhóis, alemães. Então a gente tem essa chegada, os japoneses, né? E aí foi indo. Então o Brasil hoje ele é essa diversidade cultural que faz um bem danado, né? Porque a gente sente vontade de comer de tudo. E tem tudo. Hoje tem tudo. Agora, você estava falando dos indígenas. Nesse livro a gente faz questão de resgatar um pouquinho essa base indígena, porque é muito importante. A gente tem um menu amazônico aí importante, né? Muito. A damorida, por exemplo, que é uma das receitas, ela prevê 4 versões, quer dizer, você tem damorida de carne, de cogumelo, de vegetais, que é uma receita indígena. Enfim, acho que a nossa culinária, eu queria só falar alguns verbetes para o Carlos explicar para a gente, só para vocês entenderem aonde a gente foi parar nessa viagem, né? Porque assim, você tem batipuru. O que é batipuru? É um prato feito à base de folhas, né? Principalmente folhas, e ele fica pastoso. Ele seria como um pesto, mas não é um pesto, porque ele leva azeite. Mas é naquela mesma finalidade, né? É para acompanhar. Para acompanhar, mas é gostoso. Ela fez para mim com camarão frito, né? Empanado, com uma farinha d'água, uma farinha manauara e tal. E assim, é fantástico. Então assim, mas é um prato que, olha, eu estudo, eu procuro, fico fuçando, mas eu só descobri isso o ano agora. Você que é doutor em História da Gastronomia. Batipuru. Você pensa que é o quê? Eu achava que era um pássaro. E na verdade é de uma folha chamada João Gomes. Eu acho bonitando, mas João Gomes. É Gomé. E ela tem o mesmo nome na Paraíba, chama bredo. Também. É a mesma coisa. E tem muito isso também. A gente tem pratos que têm nomes diferentes, mas são o mesmo prato, né? Independendo da região. E é gostoso. E batipuru. E aí eu lembrei também que o que é o sorvete, fruta então, Brasil é uma loucura, né? Então assim, sorvete de taperabá. O que é taperabá, Carlos? Que é uma fruta, né? O taperabá, que na verdade na Paraíba é o cajá. Minha mãe morou um tempo em Belém, e é uma fruta ácida, gostosa, perfumada, não dá para comer escondido, porque ela declara que ela está ali, né? E a cor é linda, é um laranja forte, sabe, intenso, um laranja sol. Então dá para fazer drink de taperabá. Com certeza. Maravilhoso. Verdade. Então, essa questão também da cozinha de folhas, ela passa muito também nos princípios africanos, né? Que são os efós. Os efós, eles são feitos com folhas, de um modo geral, com muita folha de mostarda, de azedinha, eu adoro. De couve, você tem uma possibilidade de se comer de tudo que é jeito. O Carlos escreveu um livro, vários livros, mas um deles que é uma obra-prima que chama Comida que Santo Come, que são essas comidas do candomblé, né? Exato. Que Santo come. Que são as comidas que elas já entraram no Brasil, foram introduzidas pelos africanos quando vieram viver no Brasil, e as adaptações que foram feitas. No livro a gente conversa sobre isso, e cada vez que eu vou ler, falar para algumas pessoas, eu descubro mais coisas ainda. Mas o efó, ele é bastante importante, porque é um refogadinho de folhas, né? Que se faz com uma diversidade de outras folhas, e que é muito gostoso. A gente está falando, mas na verdade você está aqui para cozinhar, né, Carlinhos? O que você vai fazer para gente? Hoje uma moqueca baiana. Bom, que é um dos nossos patrimônios culturais também, Super. Né? O acarajé oficialmente, mas a moqueca tanto quanto, né? É algo assim, para mim, rico e que traz muito aconchego, muita coisa do lado, da família, comemorações, celebrações. A moqueca, ela interage assim, sabe? Com a felicidade. A moqueca é que nem feijão, que sempre se aumenta um pouquinho e todo mundo... Dá. Você bota água na moqueca ali que... A gente vai fazer hoje uma moqueca de camarão e peixe, mas que na verdade, para mim, sempre o bom é o caldo, que faz o pirão. Hoje a gente vai fazer um pirão também. Que delícia. Eu sou apaixonado por pirão. Então vamos lá, gente. Tô vendo aí, já temos
pimentões, tem tudo. Tem tomate, pimentão, uma farinha linda. Aliás, falar em farinha, gente, olha só, o que se comia no Brasil no começo, lá para trás, era farinha e peixe. Essa era a dieta do brasileiro. Eram as farinhas, e para vocês terem uma ideia da variedade de farinhas, isso foi criando a cultura das farofas, das paçocas, né? Em alguns lugares chama paçoca, mas que na verdade são as farofas. E a gente tem hoje um livro que chama, da chefe Daniela, como é o nome? É Dani... Nossa, o livro das farinhas, Carlos. Farinha paçoca, da chefe Dani, que é sobre... Tem mais de 80 tipos de farinhas. Daniela Narciso. Daniela Narciso, exatamente. Dani Narciso escreveu sobre isso e são mais de 80 tipos de farinhas, né? E farofas. E 80 é um número até modesto, porque se a gente for começar a pesquisar, vai tendo ramificações daqui e dali, tem farinha de rosca, farinha de milho, farinha de tudo, doce, né? salgado. Doce, é verdade. As paçocas doces, as paçocas salgadas. As paçocas salgadas que, aliás, são muito consumidas no centro-oeste, né, Carlos? Exato. Eles têm mais um hábito, assim, né? É uma refeição mesmo, né? Tem até, eu acho que a gente não percebe o quanto o brasileiro tem essa coisa de comer em pé na rua. Porque tem isso, né? Eu adoro. A gente tem a maniçoba, que lá no norte que se come em pé. Exato. Né? É difícil ser. E sempre nos fins de tarde, né? Você não acha uma tacacazeira meio-dia, porque é muito quente o lugar e também é muito quente o próprio tacacá em si, né? Então é fim de tarde, é como a acarajé também. Você não acha, raramente você vai achar a vendedora de acarajé meio-dia em ponto. Às vezes acha. Mas não é profissional. O ofício delas é assim, essas coisas é que eu acho que é interessante. A gente, você pensa assim, mas cadê a baiana com a acarajé? Não, ela tem um momento dela aparecer. Ela vai aparecer depois das 5 da tarde, né? Exatamente, ninguém vai comer acarajé antes. E pronto. E é muito interessante porque é um hábito cultural, no final de tarde, como se estivesse saindo do expediente, é como um happy hour. É um happy hour de acarajé. E também está muito calor, não é? Aquela roupa, indumentária toda, montar. E não vai ficar lá parado sem ter o que fazer. Então, com o sol na cabeça. Sol na cabeça. Tá então, doido. os pontos de Baiana existem. Vou fechar aqui para abafar um pouco, porque ele é um prato de abafamento. Enquanto isso, eu vou pegar... Então aí você colocou pimentões, tomate, cebola... Coloquei azeite de oliva, azeite. Que na Bahia chama azeite doce, eu acho romântico. E esse azeite aqui eu gosto especial porque ele já vem com pimenta. Ai, que delícia. Eu adoro, então assim, já anda com ele junto. E daí a gente colocou aqui azeite de dendê, azeite doce, sal, colocar um pouquinho de pimenta do reino. A famosa, a diferença da moqueca baiana com a capixaba é que uma vai dendê e outra não vai? Ou tem outras diferenças? Não vai, os capixabas nem suportam a palavra dele. Pois é. Culturalmente eles não andam bem. Há uma rivalidade aí, mas é só isso também, tem a rivalidade. É uma rivalidade bonita, eu acho. Parou aí. Se for só na moqueca, tá bom, né? E aí, aliás, você tá fazendo uma moqueca baiana numa panela capixaba, tá vendo? Exatamente. Uma autêntica panela de barro feita pelas mulheres do Espírito Santo. Então, assim, a gente vai colocar aqui agora, vou esperar ele dar uma... esse é o leite de coco maravilhoso. E aí depois eu vou pegar o peixe que eu deixei ali na geladeira. Que é perigoso deixar aqui. Pronto, aqui o leite de coco e o dendê. Já começa a ficar tudo meio amarelinho, cremoso. É o dendê, que eu falo que é Olha que bonito. O ouro, né? E é maravilhoso. É o ouro mesmo. O ouro mesmo. Eu costumo usar sempre um dendê de boa qualidade, mais suave. Né? E bota-se a quantidade que as pessoas estão acostumadas a comer. Eu deixei isso aqui mais pro final.
gente pega esse caldo da moqueca que o Carlos estava falando, justamente que o que ele gosta é do caldo, do mix de sabores que fica no caldo, e vamos fazer um pirão com a farinha, né, Carlos? Mas com qual farinha? Essa farinha amarelinha, qual é? Essa é uma farinha mais boa, chama de Guarani. Guarani? Guaré. Ah, Guaré, que Guarani. Guaré. E tem muitas farinhas que vêm do Acre. E às vezes eu compro e nem olho, assim, porque tem uma loja aqui em São Paulo que vende tudo isso. Então, às vezes é a que tem. Sei. E aí eu vou botar dendê, mais um pouquinho dele, e fazer um pirãozinho. Agora, como o Carlos está falando, é a farinha que tem, mas acontece que as farinhas que tem no Brasil é uma melhor que a outra, né? São muitas, cada uma com o seu sabor, com o seu valor nutricional, então é muito gostoso. E é uma coisa tão regionalizada assim, que cada um quer que a sua seja melhor. É só diferente, né? Não tem muito melhor aí. Assim, a mandioca é mais leve, mais escura, mais isso, mais aquilo. Aí vai o dendê. Sempre. Vou botar mais um pouquinho de caldo. Caprichou no dendê aí, hein? Até que foi pouco, viu? Eu boto muito mais. É? Vou pegar depois um pouco de água. Aí esse pirão, gente, porque o pirão é uma coisa também muito daquela dieta que a gente falou, que era uma dieta da carestia, né? Porque você fazendo um pirão desse, ele fica super nutritivo, é gostoso, é uma coisa que forra o estômago e é um super complemento com peixe, né, Carlos? Sim. Eu não troco pirão por nada. Eu acho uma delícia também, mas eu acredito que ele, quando surgiu, me corrige que você é o doutor em gastronomia, mas eu acho que quando surgiu, ele surgiu meio que porque era o que tinha ali, né, também. Sim, é sempre um complemento, um complemento. Para engrossar, aí a gente vai deixar aquecer um pouquinho. E depois você mistura a farinha. Com a farinha. Olha que linda a farinha, mostra pra câmera essa farinha linda. Olha, amarelinha, Guaré. Guarani. Guarani. É indígena. Guarani. Olha lá. Guarani. Guarani. Guarani, que não é Guarani, é Guarani. No livro da Daniela Narciso, ela especifica por regionalização, né, as farinhas, que é um livro belíssimo. É o livro Farinha Farofa. Farinha e Farofa, é. Esse livro é uma delícia. Aliás, como é o nosso que também está falando de todas as comidas regionais e como comer. Do Brasil e como comer, porque aqui não é o livro, gente, o Mesa Brasileira, ele não é um livro de receitas, ele tem receitas também, ele tem 13 chefs convidados das 5 regiões do Brasil, mas ele na verdade é um passeio pela história do Brasil, pelas comidas regionais e como elas vieram parar naquela região, como é que elas se desenvolveram, né, e adquiriram aquela receita específica, e tem o como comer, porque assim, né, e como come isso? Tá, isso já entendi que é assim, mas como come? E tudo, muita coisa a gente come de colher, né, Carlos? Eu adoro comer de colher. O pirão é uma coisa que a gente pode comer de colher. Exato, eu até te perguntei, né? Cláudia, vamos introduzir hoje a questão da colher. Esteticamente parece muito feia, mas, por exemplo, na Ásia, de modo geral, o hábito da colher é mais o hashi. Então a colher já é uma introdução, mas eu acho muito bom comer arroz, não só sopa. Arroz de colher, arroz de colher eu gosto. É mais confortável do que comer com hashi, né? Minha mãe sempre brigava com meu irmão, Leonardo, que ele queria comer de colher desde criança e minha mãe não queria deixar. E aí ele me vê agora e fala assim, não estou entendendo mais nada. O senhor... Comendo de colher, tá vendo? Eu falei, cara, é muito... Aderir a colher. É muito gostoso. Eu como cuscuz com colher. Olha aqui, ó. Olha que lindo que vai ficando. Fica bonita. Gente, isso é uma coisa de chefe, tá? Essa coisa de ficar mexendo com colher, estamos falando aqui de colher, não dá certo para engrossar coisas. É muito melhor o fouet, né? Olha que lindo esse outro fouet que tem aqui. Esse também aqui é bem legal. Uma amiga minha me deu de presente. Esse é um fouet bailarina, olha que lindo. Faz muito barulho, mas eu gosto. Mas é ótimo. Que a bolinha é que faz o negócio. Ela trouxe pra mim, e depois eu não satisfeito, eu fui uma vez dar umas aulas lá numa escola em Londres, e eu comprei todos os tamanhos desses fouets. Fiquei doido, tudo que é tamanho. Pronto.
O pirão ficou pronto, ó. O ponto é esse. O ponto é esse que ele não cai. Há quem goste mais ralo, mingau, mas eu gosto dele. E há assim. quem goste mais duro. É, Então, tá perfeito. Gente, esse momento é o momento da emoção que a gente emprata, ó. A base é o pirão, né, Carlinhos? Sim. A gente acha que não, o pirão vai do ladinho, vai por último. Não. Vai, ó. É uma cama de pirão. Essa eu quero me deitar. Aí tem um pedaço de peixe lindo. Silêncio mortal. Nossa, porque isso aqui é um momento De silêncio. de reverência. É arte nascendo, olha só. É reverência pura. Sem falar no prazer. Pronto. Gente, que coisa linda. Vocês estão entendendo o que é? E vocês acham que eu não vou experimentar? É impossível. Você quer Olha a que colher coisa que a gente linda. fala tanto? É, bom, vamos lá. Você tá falando do capítulo colher, né? Então vamos de colher. Bom, já que... Eu imagino, assim, que como o peixe quebra fácil, ele já tá quase quebrado, o camarão, não precisa da garfo e faca. Tem horas assim que eu não entendo a função. Mas eu fico perguntando pra ela, desenvolve. Ai, gente, mas tá muito bom. Não, fala sério. Tá muito bom. Bom, gente, então é isso. Eu vou comer e depois vocês leiam um livro. E nos conta. Muito bom.